Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu me chamo Johnny Eliakim, sejam todos bem-vindos ao canal News, o seu canal de novidades. E hoje estaremos abordando um tema recorrente em nossos dias, que é sobre como será o mundo pós-pandemia. Como será o Brasil pós-pandemia? Diante deste estado de calamidade que aí o mundo, que aí o Brasil está vivendo, logo paira essa pergunta sobre a nossa cabeça. É bem verdade que tão logo passando essa crise, o governo vai ter que realmente criar mecanismos que venham beneficiar os menos favorecidos, os menos assistidos, as empresas que estão aí à beira da falência. Porque só assim, de forma organizada, planejada e coordenada, se vence uma calamidade desta magnitude. Somos sabedores de que há dezenas de milhões de brasileiros que não têm uma situação regular de emprego, pessoas que é até difícil de o governo encontrá-las para ajudá-las, mas a pergunta que fica é: por que milhões de dezenas de brasileiros continuam ainda no anonimato? Porque a pobreza continua ainda a imperar neste país. Parece que os governos, e aqui você há de concordar comigo, que por aqui passaram, eles se acostumaram, gente, em ver o povo na miséria, na pobreza, na escassez. E quando isto acontece, isso indica um sinal muito grave, que o Estado ele funciona mal. Tão logo passando-se essa crise, as reformas vão ter que continuar. Reforma tributária, reforma política, reforma administrativa. E em se tratando de economia, a maior reforma que tem que ser feita é a reforma tributária. Para você ter uma ideia, o país ele paga uma carga tributária de países desenvolvidos, sendo que o serviço público é de países muito pouco certamente desenvolvidos. Isso é um sinal também ruim para a nação brasileira. E então, nesse estado de emergência que estamos vivendo, o governo ele tem que abrir mão do rigor jurídico burocrático para conceder capital para essas pessoas e empresas então subsistirem. Segundo o PhD em Economia Eduardo Gianetti, há 3 maneiras que o governo pode fazer para aumentar o gasto. Ele tem que financiá-lo, é claro. Primeiro, ele aumenta a carga tributária e apresenta a conta para a geração que aí está, e estas pessoas então pagam impostos. Segundo, ele faz empréstimos e apresenta esta conta para as próximas gerações, quer dizer, nossos filhos e netos, e aqui o pau quebra para os nossos filhos e netos, e esta opção não seria boa e nem inteligente. E terceira, o governo ele usa de uma prerrogativa que somente ele tem, que é emitir dinheiro, que é a impressão de dinheiro, que é a emissão primária, quer dizer, fazer dinheiro. E essa parece que é a melhor opção. O governo ele vai ter que usar desse mecanismo, financiando assim essa dívida. O Banco Central vai ter que tomar para si essa situação para assistenciar, para ajudar essas pessoas e empresas que logo passando essa pandemia estarão então num estado muito difícil. Como disse o líder político em 1978, Xiaoping, ele disse que não importa a cor do gato, desde que ele caça rato. Quer dizer, a economia tem que funcionar, a economia de uma forma ou de outra, ela tem que fluir. Então, o governo que aí está não pode se meter em atrapalhadas, trazendo o caos macroeconômico, como governos anteriores fizeram. Portanto, gente, dificilmente o Brasil entrará em colapso. O Brasil não vai ser uma nova Venezuela, não vai ser uma nova Argentina, não vai ser uma nova Rússia, não vai ser uma nova Bangladesh. E aqui eu lhe explico por quê. Por que não? Porque as instituições elas estão mais fortes. As instituições elas são as regras do jogo, regras formais e informais e as crenças da sociedade. Portanto, o Ministério Público, Judiciário Independente, a democracia, estabilidade política, transparência dos orçamentos públicos, imprensa, tudo isso forma um conjunto que cria um ambiente e alinha incentivos para a atividade de investir, de empreender, gerando assim a prosperidade. Porque existem instituições que elas cobram do governo a responsabilidade de atender à necessidade do povo. Em relação à inflação, por exemplo, muita gente está com medo de a inflação ir lá para cima.
Mas, por exemplo, toda vez que a inflação aumenta, a imprensa cai em cima, a sociedade reivindica e o governo então tem que realmente baixar a inflação. Quer dizer, o Brasil, ele criou uma verdadeira ojeriza à inflação. O Brasil, ele cria uma sociedade que é intolerante à inflação. Então, gente, assim se mostrará, se apresentará o Brasil pós-pandemia. O governo vai ter que se virar nos 30 para assistenciar, para auxiliar os menos favorecidos, os menos assistidos, para que a miséria e a pobreza não permaneça em terras brasileiras. O governo que está, ele vai ter que trabalhar muito. E se quisermos pensar em desenvolvimento, nós temos que trabalhar muito. E daqui talvez 30, 40 anos, nós possamos ver então este país próximo, esse país crescente, porque o Brasil ele é um país rico, mas só que detém o seu povo na pobreza, detém a sua população na pobreza, temos riqueza. Agora, a maior problemática do Brasil é realmente a má administração há muito tempo. Os governos que por aqui passaram foram governos que não administraram bem este país. O país era para ser um país rico e talvez o país mais rico, a maior potência do mundo, gente. Mas, infelizmente, nós temos visto aí no decorrer dos últimos anos, das últimas décadas, governos que não têm realmente responsabilidade com o povo brasileiro. Agora, recente, numa visita ao STF, Jair Messias Bolsonaro, o presidente, também o Paulo Guedes, o ministro da Economia, esteve conversando ali com o presidente do Supremo Tribunal Federal, também com alguns empresários, a respeito de flexibilizar o mercado, a economia, aos poucos então o mercado ir abrindo, porque já, como eles já disseram, a economia já está prestes a entrar em um colapso. Mas mesmo assim, o Brasil ele não entrará em colapso. É bem verdade que aos poucos tem que ir realmente amolecendo, flexibilizando para que a economia possa crescer. Então, logo passando essa dificuldade, nós temos que colocar a cabeça no travesseiro, as reuniões no governo têm que acontecer para as reformas continuarem, porque nós temos que parar de investir em estádios e à mercê aí da sorte está a saúde. Nós temos que colocar a saúde agora em um bom plano, em primeiro plano. Temos que então, como disse o experiente economista Delfim Neto, esta pandemia, esta crise que está no mundo, ela colocou o pobre em foco. Agora o pobre é falado em todo canto. É justamente isso. Quando nós vemos, por exemplo, muitas periferias em nosso país, vemos que não tem saneamento básico. As pessoas não têm sequer os serviços básicos na sociedade. Isso quer dizer que o Brasil ele vai mal e isto não deve ser então louvável no nosso país. Nós devemos também trabalhar para erradicar realmente a pobreza, ou pelo menos assistir este país, que é um país abençoado, um país rico, mas carece de uma boa administração. E aqui foi a nossa reflexão séria a respeito de como será o nosso país no futuro. E eu torço pelo Brasil, e eu oro por este país, porque eu tenho um filho, e eu quero ver lá na frente este país abençoado, um país sustentável, para então ser realmente um canal de bênçãos para as próximas gerações, para que as próximas gerações, os nossos netos e filhos, não peguem a ser um país, um Brasil falido. Muito bem, eu quero pedir a você neste momento que você se inscreva no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, me ajude a crescer esse canal, para que nós possamos continuar assim, então, postando novos vídeos. O meu nome é Johnny Eliakim, te amo Brasil e fui!